Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma escola bíblica, domingo, dia 3 de janeiro de 2021, né? Feliz por ser a primeira escola bíblica de um novo ano. E como o tema foi livre, né? Para os professores escolherem de forma aleatória, nada mais justo do que começar o ano com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é maravilhoso. É algo assim que, né? Se bem que todo estudo eu falo que um determinado assunto é maravilhoso. Mas assim, falar de Gênesis, a Gênese, o início, o princípio de todas as coisas. Então assim, é algo fascinante. Se eu for ler do primeiro capítulo em diante, não vai dar tempo nessa aula. Então eu vou me atentar para alguns diálogos fantásticos da Bíblia. Eu particularmente acho fantástico o diálogo entre a serpente e Eva, o diálogo depois entre Deus, Adão e Eva, esse triálogo. Depois vamos colocar Deus falando com Caim. São momentos impactantes. E peço que o Senhor, ó Deus, tome a minha vida, me capacite e que os irmãos sejam abençoados com essa palavra. Então, Gênesis, o início, e vamos para o Éden. Vamos lá, primeira parte é o seguinte: Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro, ele é o início, vem do hebraico de no princípio, tá? Porque às vezes você olha, Gênesis, tá? Gênese, início, nascimento, origem. A palavra grega deu mais destaque tem mais significados a palavra. Mas no hebraico original nós colocamos no princípio. Por isso que já começa com esse verso em Gênesis 1:1. Pegue a tua Bíblia, porque eu vou nesse estudo tem muitas referências. E aproveitando que hoje não vai ter o culto da noite, você pode aproveitar para aperfeiçoar o seu estudo aí. Amém? Vamos tentar ajudar, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Por quê? Porque eu quero principalmente me atentar nesse diálogo entre a serpente e Eva, tá? Então o primeiro ponto-chave aí é o seguinte: o meu texto base vai ser Gênesis capítulo 3. Então assim, eu não vou ler o texto todo, mas ali eu vou apontar algumas coisas. Mas para efeito de conhecimento, vamos lá. Como eu já te disse, o significado de Gênesis. Segundo, ele faz parte de uma obra completa chamada Pentateuco, ou seja, é uma obra composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, tradicionalíssimo dos judeus, de autoria de Moisés. É irrefutável essa autoria, apesar de muita especulação, mas de fato todos concordam que foi Moisés quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros do Antigo Testamento. Segundo, Moisés escreveu este livro por volta do ano 1450 a 1400 a.C. Preste bem atenção. Ele escreveu este livro muito depois dos acontecimentos. Então assim, ora por meio da tradição oral, ora por meio por ele ser uma pessoa culta. E lembra que antes ele era no Egito, ele era letrado, né? Experimentado nas artes, nas ciências, na letra, né? Então assim, e principalmente, isso a gente não pode deixar de acreditar, é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o livro de Gênesis ele vai abranger um período de mais ou menos 4.000, 4.100, alguns apontam 4.023 a.C.,
até mais ou menos 1700, 1600 ou 1700, 1800 a.C. Então o período de Gênesis, ele é extenso, é o livro mais extenso da Bíblia, assim, no sentido de período. Ele vai pegar pelo menos 2000 a 2370 anos, é mais ou menos. Por quê? Porque ele vai pegar o princípio de tudo, aí vem Caim e Abel, vem o dilúvio, vem Abraão, vem Isaac, Jacó e para até em José. Então assim, é um período extenso, tem a Torre de Babel ainda, tem o governo humano. É um livro que faz jus ao nome. Gente, Gênesis é a origem de tudo, origem da criação, para onde vou, de onde vim, quem sou eu, como que esse mundo foi feito e tal. Tem a origem do pecado, porque relação bem, mal, moralidade, ética, bondade, maldade, a origem das coisas, livre-arbítrio ou não, imposição, ou eu sou enganado ou eu tenho livre-arbítrio, eu tenho possibilidade de escolha ou eu faço aleatoriamente. O livro de Gênesis, ele tem os fundamentos do planeta Terra. Nós temos a dispensação da inocência, nós temos a dispensação da consciência, nós temos a dispensação do governo humano após o dilúvio, nós temos a dispensação patriarcal ou da promessa com Abraão, ou seja, a formação da nação de Israel, o início, o chamado de um povo escolhido por Deus. Nós temos aí a visão de um Deus único frente a grande parte dos povos ali serem politeístas. Nós temos a questão do nome Israel, né, em Jacó, e assim por diante. Então, esse livro nós temos o glossário das línguas, ou seja, as diferentes línguas humanas, nós temos ali na Torre de Babel. Então nós temos vários inícios para a gente poder entender, compreender a nossa história humana. Então o livro de Gênesis é fantástico. E o principal para colocar para vocês é o seguinte: o livro de Gênesis você pode dividi-lo em duas partes, a história primitiva e a história patriarcal, tá? Nós temos a história primitiva até antes de Abraão, depois a história patriarcal. Nós também temos, na teologia chamamos das dispensações bíblicas, como eu te disse. Só em Gênesis, o livro é tão fantástico, das 7 dispensações, ele tem 4, que é a da inocência ou edêmica, ou de Éden, edêmica, tem a da consciência após o pecado, tem a do governo humano e tem a patriarcal da promessa. Aí depois tem a lei mosaica, tem a graça, tem o reino milenar, aí são outras que não estão no livro de Gênesis. Moisés é o seu autor, apesar dele não estar no livro de Gênesis. Moisés entra de fato a partir do livro de Êxodo. Então assim, é fantástico o livro de Gênesis. Se a gente pegar todo aquele cenário do Éden, a gente vai colocar de uma forma muito bacana para a gente tentar entender algo muito importante ali. Precisamos entender isso em Gênesis. O versículo-chave é Gênesis 3,15. Não tem como ser diferente. É Gênesis 3,15. Tá? Detalhe muito importante. O livro de Gênesis, ele não pode ser visto como uma exegese alegórica, ou seja, ele não é uma alegoria, ele não é vamos botar assim, uma fantasia de algo irreal somente com fim moral. Não é isso. O Gênesis, o Éden foi real, tá? Adão e Eva, personagens históricos, reais, carne e osso. Caim e Abel, personagens históricos, reais, carne e osso. Então é a exegese da tipologia, ou seja, o livro de Gênesis,
ele vai tipificar uma coisa muito importante. Em Gênesis 3,15, como eu coloquei, ele vai fazer com que haja a figura da redenção lá na frente. Ele vai começar de uma forma, porém, ele vai apontar para a graça redentora de Cristo. Isso é fundamental quando a gente pega o seu texto base, que é Gênesis 3,15. Então, pegue a tua Bíblia, mãos à obra, vamos para mais um estudo. Éden, a princípio, ele vai significar, ele vem de Édino, do alfabeto sumério, e ele vai indicar, ele é um lugar, ele não é um jardim em si. O jardim, ele está no lado do Oriente, no Éden. Foi feito um jardim no Éden, tá? É bacana essa atenção à escritura. Éden significa estepe, planície, mas o principal do significado do nome, que aí vai ter, e aí vem delícia, opulência, luxo, paraíso. Então o Éden é um lugar de delícias. Sua localização, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diante da história e a teologia, eles vão concordar o seguinte, por quê? Porque o Éden, esse lugar, ele tem lá 4 rios, né? E desses 4 rios, 2 são muito famosos. Então temos o rio Gion, Pison e temos o Tigre e o Eufrates. Esses 2 últimos, quando eu falei, muita gente já ouviu esses 2 nomes, né? Escolhem, enfim. Rio Tigre e Eufrates para a história é a Mesopotâmia, ou seja, Mesopotâmia significa entre rios, provavelmente o sul do Iraque, do atual Iraque, tá? E o Éden, gente, assim, quando eu olho para o Éden, eu começo a enxergar muita coisa, como se fosse uma criança tentando atingir toda aquela situação ali. Então, em primeiro lugar, vamos a algumas situações. Por exemplo, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, colocou nesse jardim maravilhoso, que se localiza na parte oriental do Éden, e ali ele, no meio do jardim, me coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então vamos já começar a entender algumas questões aqui bem interessantes. Eu vou te fazer uma pergunta para você refletir. Vamos refletir juntos. Por que Deus colocaria uma árvore no meio do jardim e dizendo para o homem e para a mulher: deste fruto vocês não vão comer? Me falem. Então, assim, se você for olhar o texto, vamos pegar aqui, ó, Gênesis 2, 9. Olha só. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, ó, toda sorte, boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao 10, saiu um rio do Éden para regar o jardim, enfim, coisa linda. Aí eu te pergunto, tanta árvore naquele jardim, tanto fruto, tanta delícia disponível, fácil, à mão, de graça, porque Deus me tem a ideia de me plantar uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio daquele jardim. Então, assim, eu vou chamar a atenção para você para o primeiro fato aqui. Muito importante a gente ter esta ideia. Deus, ele é criador, então ele é o início e o fim. Ele criou tudo do nada, porém, eu acredito que tudo foi planejado por ele.
antes da fundação do mundo. Então, se a gente for pegar Apocalipse 13:8, por exemplo, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, o que você vai me dizer? Agora eu entendi por que Deus colocou aquilo ali. Por que ele colocou aquela árvore ali? Ah, Marcelo, mas aí Deus está empurrando o homem para errar? São questões que eu vou dizer para você. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Romanos 11:34, né? Nós temos também Isaías 40:13, Isaías 40:13, Romanos 11:34. Quem conheceu a mente do Senhor? É algo incognoscível, é algo que a gente não vai chegar nunca a esse entendimento. Inescrutáveis são os teus caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então só cabe a nós as coisas reveladas. As coisas não reveladas não cabe. Deuteronômio 29:29. Basta você anote essas referências, depois você vai ler. Então eu vou pensar em algumas questões aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. A serpente era o animal mais sagaz. Então, um animal mais sagaz. Talvez é a forma como Moisés quis descrevê-la. Porque dá a entender que ela tinha uma personalidade, né? Outra questão crucial, como eu já coloquei, por que Deus colocou aquela árvore? Olha, Deus poderia ter feito o Éden, né? Aquele jardim paradisíaco ali, sem colocar algo que o homem vá transgredir, né, alguma regra. Então, por exemplo, me fala uma coisa, vamos pensar aqui, como que Adão e Eva ali sozinhos, os dois sozinhos, no meio daquele paraíso, só tinham uma única oportunidade de pecar. Eles não tinham como adulterar, eles não tinham como ficar no celular o tempo todo, eles não tinham como encher a cara de bebida, eles não tinham como fazer mais nada de errado, a não ser comer um único fruto. Então eu vou apontar para algo aqui muito importante. Nós temos aqui duas situações. Uma, nós temos a nossa carne, a nossa fraqueza. E dois, nós temos o inimigo das nossas almas, que é o diabo. E aí nós temos duas possibilidades de pecar. Não foi só a culpa da serpente. Não foi só a culpa de Eva. Vamos parar para pensar alguma coisa aqui. Existe no nosso DNA, vamos colocar assim, qualidades ou características próprias de fabricação, inerentes à criação. Por exemplo, a tentação é algo que enche os nossos olhos. Tentação é algo assim que nos chama, tanto no ouvir quanto no ver. Nós chegamos a salivar quando temos vontade de cometer o erro. Nós temos, parece que incutido em nosso DNA, como se fosse na nossa capacidade cognitiva, temos a propensão ao erro, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você chega para uma criança e fala bem assim: não mexe naquilo ali, não pode, é perigoso. Pronto, você já deu margem para ele mexer justamente aonde não pode mexer. Nesse ponto, Deus é fantástico. Deus fez tudo bonito, tudo do bom e do melhor, mas aí ele disse, não pode comer daquele fruto. Eu penso que na mente de Adão e Eva, eles poderiam pensar durante os dias ali, porque foram anos e anos que eles viveram no Éden. Talvez anos, não sei
A gente não tem uma data precisa do quanto durou o tempo deles ali no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Então, nós vamos colocar assim: será Eva não foi só tentada naquele momento de Gênesis 3:1? A partir do momento que você recebe tipo assim, você tem uma proibição à sua frente, você fala: opa, mas por quê? Por que eu não posso comer daquele fruto? Aquilo ali com certeza, aos poucos ia... Por quê? Por quê? Por que que eu não posso? Por que que Deus ele colocou para mim essa ordem? Essa restrição? O ser humano não gosta de restrição. Nós temos uma insaciedade, nós temos a gente não consegue se satisfazer com o que temos. A gente não consegue chegar a um staff. Opa, até aqui tá bom. A gente quer sempre ir além, sempre ir além. Pensa comigo. Você acha mesmo que a serpente só tentou Eva uma vez? Eu duvido. Para pensar comigo, em Gênesis 3:1, eu não sei se por falta de um registro, porque a Bíblia ela não vai colocar tantos detalhes, isso entra na nossa imaginação. Eva conversou com a serpente como se estivesse conversando com uma pessoa, como se fosse algo natural. Não à toa ela retrucou, falou e dialogou, rebateu, colocou, as ideias ali foram concatenadas ali. Então assim, sem nenhum susto, esse diálogo entre a serpente e a Eva vai apontar o quê? Que o diabo usou a serpente. Isso não está em Gênesis, mas a gente deduz, por exemplo, que o diabo a usou porque lá em Apocalipse 20, versículo 2 ou 12, versículo 9, aponta que a antiga serpente que enganava as nações. Então a gente vai entender o porquê que foi Satanás que usou a serpente. Detalhe importante, Marcelo, então como que o mal originou? Já existia um mal antes de Adão e Eva? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Importante a gente notar aqui o seguinte: só Deus, somente o Criador, o Deus vivo, o Deus que tudo planejou, somente Ele conhece o bem e o mal, correto? Isso é para entender. Quando Ele fez primeiro as hostes angelicais, celestiais, inclusive tendo como Lúcifer, aliás, vou abrir um parênteses aqui bem interessante. Lúcifer não é nome próprio, ok? Não tem esse nome na Bíblia. Nós temos estrela da manhã em Isaías capítulo 14, versículo 12, dá a ideia de Lúcifer, lux ero, que significa que carrega luz. Algumas Bíblias mais antigas têm a tradução Lúcifer, mas não é nome próprio. Tá vendo como é que é interessante a gente analisar algumas coisas na Bíblia? Então, por exemplo, ele foi feito, tu és o sinete da perfeição. Vamos colocar aqui, quer ver? Olha aqui, Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Está escrito assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha o que aconteceu. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E no versículo 15, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aí lá em 1 Pedro fala da condenação dos anjos que foram lançados ao inferno. Então vamos colocar assim,
ele foi criado moralmente perfeito, certo? Mas aí você vai me dizer, mas Marcelo, então por que que o mal foi achado dentro de Lúcifer? Por quê? Porque assim, se ele foi criado moralmente perfeito, tem algo aí que a gente pode colocar como algo que vem em nosso DNA, como algo que vem de início, fabricação, livre-arbítrio. Temos alguns mecanismos que são inerentes a nós humanos, que Deus colocou no homem para a gente ter capacidade de escolha, livre-arbítrio, tomada de decisões. E aí vem duas questões cruciais. Ora eu quero me submeter a alguém maior do que eu, ou ora eu quero que o meu eu seja acima, para que eu também ou me iguale ou fique acima. Então, apesar dessa belezura toda, quer ver, ó, Ezequiel capítulo 28, versículo 12, ao finalzinho do 12. Eu vou te dizer uma coisa, esse texto tem você vai ver que tem uma tipologia. Fala do rei de Tiro, mas fala da semelhança do orgulho dele com a queda de Lúcifer. Presta bem atenção. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Isso aqui é uma interrogação muito grande na nossa cabeça. Tipo assim, peraí. Lá em Gênesis 3, ele está usando uma serpente para derrubar Eva. Nesse texto de Ezequiel 28:12, aí a gente pode... Marcelo, pode ser que seja um sentido figurado, pode ser que seja uma alegoria aqui, e pode ser que seja literal. E se for literal? Ele coloca aqui o seguinte: estavas no Éden de todas as pedras preciosas. Quando a gente lê lá em Gênesis, o Éden possui pedras preciosas. Então, peraí. Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então assim, o interessante a gente vai notar aqui, peraí, então tem duas situações diferentes aqui. Uma é essa estrela da manhã, essa alva, adornado de pedras preciosas, andando no Éden, dono de tudo, toda formosura e sabedoria. Ora, em outra situação, um anjo decaído agora tentando destruir o homem. Então, parou para pensar, opa Marcelo, consegui chegar a um raciocínio, entendi. Então vamos lá. Se Lúcifer, ele errou, ele achou ele permitiu a iniquidade do coração dele e pensou, vou ser semelhante ao Altíssimo, quero também conhecer o bem e o mal, quero também saber das profundezas dos mistérios dessa vida, quero ir além, acima, quero estar no mesmo nível dele ou até maior. Então, gente, é aí, só que quando ele sofre essa condenação, Deus condena Lúcifer e uma boa parte dos anjos, uns alegam 1/3 dos anjos, de um texto de Apocalipse, e ele condena, só que ele tira do Éden. Vamos entender que o diabo e os anjos não estão mais no Éden. Ele tira. Pode ser que a partir daí a terra ficou sem forma e vazia, havia um caos e Deus refaz novamente.
porque havia água ainda. É uma teoria muito forte, uma corrente teológica muito forte. Porém, quando ele vê, Deus faz o mundo, e desta vez quem está no Éden é Adão e Eva. Tem alguém agora no lugar deles. E é aí que, com todo o ódio, toda a raiva dele, ele vai se lançar uma única missão: destruir o plano de Deus. Aquela missão cósmica agora, um choque entre o bem e o mal vai começar a agir. Então, só que por um detalhe ele não esperava. Os anjos, assim como ele, apesar de toda formosura e beleza e sabedoria, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, porém Adão e Eva foram. Isso é fantástico. Isso que vai nos dar uma vantagem em relação aos anjos. E aí, vamos lá, olha o interessante da tentação. E é aí que eu vou chegar para você e dizer que como que a serpente enganou, mas a serpente não mentiu. Vamos para o próximo capítulo. Olha como é que o diabo passa a ser petulante e abusado. Olha só. Mas capítulo 1 no finalzinho, ou capítulo 3, versículo 1. No finalzinho, para a gente tentar ir mais rápido. É assim que Deus disse. Gente, é fantástico o sussurro dele. Então o primeiro ponto da tentação é o ouvir. Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a voz chega a ser mansa, suave, agradável. Primeiro, ele fez uma pergunta irônica, porque ele sabia que Deus já tinha falado que só de uma árvore que não era para comer. Só que ele colocou: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele já fez essa pergunta bem sutil para entrar aqui em Eva. Eva assimilou a pergunta para ela responder. E ela caiu nessa armadilha, ó. Não. Respondeu-lhe a mulher: não, do fruto das árvores a gente pode comer. A serpente já sabia. O diabo já sabia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Que morte é essa? Então vamos lá. Primeiro, Adão e Eva morreram? Não. Ah, Marcelo, Deus mentiu? Não. Adão e Eva não morreram fisicamente e nem condenados eternamente. Adão e Eva morreram espiritualmente. O elo entre Adão e Eva espiritual, ele foi rompido, foi quebrado. A dispensação da inocência dá lugar à dispensação da consciência. Eles, apesar de terem inocência, eles não eram experimentados no pecado ainda. Eles apenas viviam, mas ainda não experimentados no pecado. Ora, Marcelo, então para que experimentar o pecado? Isso a gente vai chegar lá na frente. Então aqui, mas a serpente disse para ela, olha a esperteza do diabo. É certo que não morrereis. Ele colocou a própria experiência dele, olha, como se fosse assim: eu um dia quis ser igual ao Altíssimo. Ele me condenou e eu estou aqui agora condenado ao inferno. Vocês não vão morrer. Ele já sabia, só que claro que ele não quis dizer isso. Ele só colocou: é certo que não morrereis. Mais uma vez, aqui a gente vai colocar o quê? O diabo então, ele já tinha um entendimento da morte física, possivelmente. Porque
com certeza a condenação que ele sofreu, aí ele deve ter sentido medo. Começa a ter os sentimentos ruins. Tanto que quando Eva erra, consequentemente na sequência Adão, começa a ter sentimentos que não haviam na inocência, começa a ter sentimentos na consciência. Quais sentimentos, Marcelo? Culpa, remorso, tristeza, vergonha, dor. Começa a ter o que não tinha. Então a gente começa a ter uma herança aí do pecado. E aí a serpente, ela quis dizer, ó, vocês não morrerão, é certo que não morrerão. A morte física, Deus tratando da morte, ó, vocês vão morrer espiritualmente. Deus só não diz mais detalhes. Talvez aqui esteja mais resumido. Vocês vão morrer espiritualmente. Porque Deus falava com eles, gente, na virada do dia, na viração do dia. Quando, ó, Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Eles tinham um contato com Deus que a gente não vai conseguir compreender esse contato. Não dá. Há uma incapacidade aí do nosso pensamento de como que a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, era um contato tão próximo, tão real, a ponto deles falarem. Então assim, essa morte espiritual é o que Deus está alegando. A serpente, ao contrário, vem falando de uma morte física. Para a serpente, tipo assim, quer saber? Eu vou destruir esse plano de Deus, porque colocou o homem e a mulher no meu lugar. Esse Éden é meu. Colocou o homem e a mulher ali. Então eu vou fazer com que Deus também condene eles. Para eles aí os olhos se abrirem e também conhecerem o bem e o mal. Também conhecer o outro lado da moeda. Então preste bem atenção. Gênesis 3:5, se você pegar o Gênesis 3:5, e se você pegar Gênesis 3:22, Gênesis 3:5, Gênesis 3:22. Vamos lá, fala bem assim, Gênesis 3:5, olha. A serpente continuou com o seu diálogo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, ou seja, igual a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele jogou para Eva o que ele fez lá atrás. Ser semelhante ao Altíssimo, Isaías 14:12. Subirei ao Monte Santo e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, é muito tentador. Olha o Gênesis 3:22, a compatibilidade. Ó, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Aí vem a ideia do Deus triuno, aliás, conhecedor do bem e do mal. Então a serpente, ela deu a dica. Eva e depois Adão só executaram. Gente, nós temos uma propensão muito grande, uma disposição muito grande à tentação. A tentação primeiro veio pelo ouvir, o sussurro doce da serpente. Em seguida, o que Eva fez? Quando ela ouviu, ela ouve. Gente, só um detalhe aqui, não é a serpente com todo o corpo todo o seu ventre rastejando no pó, não. A gente não tem ideia de como era este animal, mas não é a serpente atual, tá? Só para deixar claro, a serpente atual, a serpente que hoje tem todo o seu corpo rastejando na terra, recebe a punição após a consumação do pecado. Então assim, veja, olha Gênesis 3:6, muito legal. Vendo a mulher
que a árvore era boa para se comer. Poxa, me poupe. Quantas vezes Eva já tinha visto aquela árvore? Quantas e quantas vezes Adão e Eva passaram por aquela árvore? Quantos sussurros talvez ela deve ter ouvido da serpente? Ora, e naquele momento registrado no livro de Gênesis, naquele dia fatídico, ela poxa, o fruto é bom. Então, a segunda parte da tentação para que o pecado seja consumado e usufruído é o olhar. Primeiro a gente ouve, pode ser que a gente vê depois. No caso de Eva, ela viu depois. Tem várias formas de pecar. Tem pelo ouvir, depois pelo olhar. Aí ela foi lá que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Possivelmente ela já começou a salivar e na mente dela, tipo assim, por que não comer? Marcelo, mas eles não são a imagem e semelhança de Deus? Sim. Mas como eu te disse, Deus nos deu, antes de tudo, capacidade de tomada de decisões, raciocínio, pensamentos, escolhas. Não tem como. Hoje, Israel, ponho diante de vós a bênção e a maldição. Se escolher bênção, vai ter vida. Se escolher maldição, vai ter morte. Nós, apesar de termos essa vontade de viver de forma moral, nós temos essa capacidade de tanto praticar o bem como escolher o mal. Quando ela viu aquele fruto, desta vez o olhar foi diferente. Dessa vez o olhar foi compenetrado, tipo assim, agora eu vou conhecer o bem e o mal e serei semelhante ao Altíssimo. Aquela mesma voz que tomou a estrela da alva, Lúcifer, anos atrás. E é aí que mora o perigo, porque não tem jeito, a nossa carne vai militar contra o espírito. É uma luta diária. A tentação, a propensão a ser tentado é muito forte. A vontade do prazer é intensa, é libidinosa, é algo assim que nos atrai de uma forma tão grande, e que Eva, dessa vez, ela ficou hipnotizada por aquele fruto. O eu, o ego, vai entrar em conflito com a submissão hierárquica, alguém superior. Nós, muitas das vezes, temos uma tendência de quebrar regras, não obedecer. Por que submissão? Porque a gente acha que é fragilidade. Não é. Não é. E aí nós temos, em relação ao pecado, algumas capacidades: ouvir, ver, pensar, analisar, ponderar. Ali, tudo aquilo ali, naquela situação ali, veio à tona na mente de Eva. Ora, Adão e Eva possivelmente já poderiam ter conversado a respeito daquilo. Possivelmente ela poderia ter colocado ao Adão: o que deve ser conhecer o bem e o mal? Não tem como a gente examinar isso a fundo, mas temos ideias fantásticas aqui. Por exemplo, o praticar o bem era algo comum para eles, era no dia a dia, era o cotidiano deles. Eles ainda não eram experimentados no mal. Então, olha que fantástico. Árvore desejável para dar entendimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquela árvore ali, ela tinha algo especial.
Então assim, Deus, em sua infinita sabedoria, vou dizer algo para vocês aqui. Por que ele colocou aquela árvore no meio do jardim no Éden? Por quê? Porque assim, se ele quisesse fazer um mundo livre de pecado, livre de coisas ruins, ele não teria feito isso. Ele teria simplesmente aniquilado o diabo para que o homem não tenha nenhum tipo de tentação externa. Ele teria não posto esta árvore no meio do jardim, não teria dado nenhuma restrição, nenhum tipo de restrição. Vamos colocar assim, o mundo seria perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você acha que é isso que Deus queria? Sendo que antes da fundação do mundo já havia um plano de um cordeiro vir a este mundo e salvar a humanidade decaída? Me fale. Para pensar. Tudo isso é parte de um plano maior. Deus, ele não queria ser impessoal. O que é isso? Eu estou aqui no céu e as minhas criaturas estão vivendo na terra, tudo certinho, todos robotizados, tudo bonitinho. Eles nem precisam orar, porque eles já fazem tudo certo, tudo bom, tudo de boa. Você acha que Deus queria isso? Deus queria se revelar ao homem como um pai. Deus queria se revelar ao homem com amor. E para Deus, o mais gostoso para ele não é o homem viver certinho o tempo todo, mas é quando o homem errar, ele se ajoelhar, chorar e falar: Pai, me perdoa, Pai. Esse é o plano dele. Ora, em Gênesis nós vamos ver, lá em Gênesis 3,15 você vai ver: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus, ele quis revelar ao homem, João 3,16, que é o versículo chave da Bíblia toda, porque Deus amou muito de tal maneira, ele quis revelar o amor dele ao homem. Ele quis se transfigurar em carne humana para poder mostrar para o homem, para poder salvar o homem da condição decaída dele, que ele se encontrava. E Deus em todo momento vai tentar fazer isso. Agora, antes da gente entrar nesses detalhes, vamos ver aqui uma coisa. Os nossos olhos, gente, o nosso olhar é de fundamental importância para a gente analisar o pecado humano. Por exemplo, olha o que diz Mateus 6,22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Vou te dar outro exemplo de um pecado visual. Davi já tinha 7 esposas, 7. Mas num certo dia, quando ele olhou do terraço do palácio dele, Batseba nua do outro lado, ele a desejou. Não bastava 7 esposas que ele já tinha. Nós temos essa propensão ao erro e nós temos que ser vigilantes demais. É como diz Lutero, o grande reformador: Deus me faz um corpo carnal, mas fala para eu não obedecer às vontades da carne. Mas Deus nos deu essas
capacidades, percepções, livre-arbítrio, raciocínio, análise cognitiva, né? Nós temos todas essas vontades, nós temos o que antes era comum, a obediência, o dia a dia, passou de repente, os olhos se abriram, opa, eu transgredi uma lei. Olha que coisa fantástica, de repente, eles passaram a conhecer sentimentos que não haviam. E o diabo adorou aquilo. Por quê? Porque abriram-se então os olhos. Gente, eles perceberam até que eles estavam nus. Não tinha essa percepção. Não tinham. E aí veio culpa. Quando Deus foi falar com eles de novo nesse diálogo, o triálogo maravilhoso que nós temos em Gênesis 3:8 em diante, desta vez eles se esconderam da presença de Deus. Agora, olha a pergunta de Deus no verso 9, 3:9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não sabia onde eles estavam? Claro que sabia. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu acho fantástico esse tipo de pergunta. Adão, onde estás? Para ver, para ouvir a resposta de Adão. É mais uma situação ali de o que aconteceu? É mais ou menos assim, poxa, hoje eu vim aqui falar com vocês, mas eu percebi que vocês estão escondidos. Por que vocês estão tampando as suas vergonhas? É mais ou menos isso. E aí a gente sabe, né, que Adão e Eva foram, né, e começaram, e aí, olha só, olha o que Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim. Isso é fantástico. Eu estava nu, tive medo e acabei me escondendo. Medo, vergonha, vem tudo à tona. Na nossa vida hoje não é diferente. Na nossa vida hoje não é diferente. Quando nós pecamos, todos esses sentimentos vêm à tona. É tudo igual. Só que hoje nós temos restabelecido esse relacionamento com Deus, ainda que de forma imperfeita, mas temos. Hoje nós temos aquela condição de Adão e Eva, hoje nós temos com Cristo por meio do Espírito Santo. Só que o perigo do pecado é esse. A tentação, quer ver uma coisa que nós somos tentados? É algo assim, por exemplo, ser tentado é até melhor do que consumar o pecado. Quando você é tentado a errar, você parece que vai tendo um jogo com aquilo, é como se fosse um jogo, como se você fosse brincando, alimentando. De repente, quando você come o fruto do pecado, aí parece que aí de repente os seus olhos se abrem. E todo aquele prazer de ser tentado se esvai, apaga, como uma neblina que se desfaz. De repente os seus olhos se abrem e você começa a se sentir só, vazio. Parece que você está num breu e tipo assim, não sei o que está acontecendo. O que eu fiz? De repente os olhos deles se abriram e agora? Então nós temos aqui uma situação interessante para a gente analisar. E agora? E agora? E Deus é tão maravilhoso que
porque até nesse ponto, né, ele claro, ele condena os três e ainda faz vestimentas de pele para Adão e Eva, tipificando o sacrifício futuro de Cristo, que vai nos vestir do salário do pecado, que é a morte, que vai nos cobrir contra ele. E assim, eu vou te falar uma coisa. Deus poderia, por exemplo, intervir. Por quê? Porque ao longo da história, Deus ele interveio em alguns momentos. Deus ali poderia chegar e acabar com aquele diálogo. Mas por que ele não interveio? Por que ele permitiu Eva também pecar? Ué, Marcelo, mas Deus permitiu, mas não foi Eva que escolheu? Sim, mas ele poderia intervir. Assim como ele interveio na terra por conta da maldade que se espalhou no mundo e lançou um dilúvio. Assim como ele interveio aqui e espalhou o homem com diversas línguas com a Torre de Babel. Assim como ele interveio aqui e escolheu uma nação específica para poder espalhar a sua lei e a sua de vontade de um Deus único. Quando chamou Abraão, depois Abraão. Então assim, nós vamos ver aqui o seguinte. Então vamos colocar aqui, vamos resumir, a serpente ela não mentiu, ela incitou, ela instigou o instinto humano a errar, da mesma forma que lhe ocorreu, a experimentar o pecado assim como lhe ocorreu. E quando os olhos se abrem, e aí nós vemos o que o pecado no hebraico tem duas formas, o shet e o avon, ou haverá. São duas formas, uma com dolo e outra, vamos botar assim, sem dolo. Resumindo assim, basicamente, uma é como se for, eu fui enganado, e a outra não, eu fiz com intenção. E aí os olhos se abriram, passaram a conhecer o bem e o mal, e agora o mundo passa a ter uma nova direção. E o interessante é o seguinte, e aí é que o pecado, ele tem uma coisa bem interessante, você quer ver? Provérbios capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha que interessante. Os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o fel, ou absinto, agudo como a espada de dois gumes. O problema da tentação é esse. Quando você experimenta o pecado, ele tem um gosto doce como mel, mas quando você engole, ele fica tão amargo quanto o fel, ou o absinto, ou um vinagre. Por quê? Porque é isso que o pecado faz. Ele te ludibria, ele camufla. O diabo, ele anda ao nosso derredor o tempo todo camuflando o que é bom e agradável para Deus e aquilo que vai destruir os planos dele. E nesse ponto ele não perdeu as habilidades originais dele. Nós temos um corpo sim pecaminoso, temos um corpo decaído. Davi fala em Salmo 51:7, do ventre da minha mãe já nasci com pecado. Desde o ventre da minha mãe fui gerado no pecado. Forte palavra dele, forte. Nós vamos ver que essa luta constante, quer ver, ó, Gálatas 5:17, essa luta constante, nós vamos ver Paulo falando disso, e aí, pena que não dá para falar tanta coisa. Por exemplo, Gálatas 5:17, ó, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso
querer. Olha que interessante. Às vezes fazemos coisas que não queríamos fazer. Ou Eva, ou Adão, foram na lábia da serpente. E o diabo é astuto nesse ponto. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso depositar toda a culpa no diabo. Eu não posso errar e dizer, foi o diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Na melhor das hipóteses não deis ouvido ao diabo. Não olhe coisas que você sabe que vai te levar ao erro. Na melhor das hipóteses analise, pare e pense. Não tome decisões de cabeça quente. Naquele momento que você se enraivece, você quer tomar atitude. Não, toda atitude gera uma reação. Está errado, tem que gerar uma nova ação. Ou seja, se lhe bater na face, ofereça outra. A gente é propenso a revidar. E é aí que mora o perigo, porque passamos de filhos para virar escravos do pecado. Não somos filhos de Agar, nós somos da herança de Isaac. Nós não somos filhos da serva, como ele fala em Gálatas tão bem. Nós somos filhos de Sara. Agora nós temos essa capacidade revigorada, restaurada, restabelecida por Cristo, quando ele diz lá na cruz, está consumado. Pai, o véu rasgou, Pai. O homem agora pode conversar contigo, assim como Adão conversava contigo na viração do dia lá no Éden. Meu irmão, conseguimos agora entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, que nos deu o Espírito Santo, que lá em João 16:8 diz, o Espírito vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É isso. Olha 1 João 2,16. Eu acho legal esse versículo pelo seguinte. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, porque esse texto bate certinho com Gênesis 3, 6 e 7. Repare, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, vamos agora à parte da graça. O que é legal aí? Vamos voltar lá para Gênesis. Beleza, Adão e Eva pecaram, multiplicou as dores do parto, ou seja, ela já sentia dor, multiplicou as dores, né? Mesmo ainda sem ter tido filho. Provável que eles não tiveram Caim e Abel na inocência. Após eles foram expulsos, um detalhe bacana. Repare que em Gênesis 3:22 diz o seguinte, na segunda parte do versículo: assim, para que não estendas a mão e tome também da árvore da vida e coma. Ou seja, Deus não permitiu que o homem comesse da árvore da vida. Eram duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando ele comeu esta e desobedeceu a Deus, se ele come a segunda, que é a árvore da vida, ele estaria condenado eternamente. Entendeu? O Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, expulso o homem e ainda colocou querubins ao oriente do jardim do Éden
e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí Deus interveio. Poxa, Marcelo, Deus então deixou rolar o pecado, mas a condenação eterna não. E aí o diabo quebrou a cara. Porque Deus, ao invés de pegar Adão e Eva, lançá-los no inferno, assim como fez com os anjos e aqueles que tomaram parte na rebelião de Lúcifer, Deus fez o quê? Simplesmente expulsou o homem do jardim do Éden. Fez vestes para o homem. Não jogou o homem no inferno. E aí a raiva crescente, o ódio crescente contra a raça humana começa a se estender, e aí o homem fica no meio de uma situação bem interessante. A graça redentora do Pai, a sua capacidade de escolha e a tentação do pecado sempre incitada pelo diabo embaixo. Então você vai ter sempre duas situações na sua vida. É como se você sempre tivesse duas vozes falando com você ao mesmo tempo. Naqueles desenhos animados, o anjinho e o capetinha falando no seu ouvido. E aí começa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ainda vai tentar ajudar o homem, mesmo agora o homem tendo o homem com os olhos abertos e agora totalmente propenso ao pecado. Agora vamos para Gênesis 4. E aí, segundo a tradição, Adão e Eva tiveram 33 filhos e 23 filhas. Isso não é bíblico. Na Bíblia, lá em Gênesis 5, versículo 4, só fala que eles tiveram filhos e filhas. Essa é uma tradição judaica, não sei se é real, tá? Então assim, Gênesis 4, vem a história de Caim e Abel. A gente sabe que Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelhas e tal, aquela coisa toda. Ambos foram fazer uma oferta a Deus, ou seja, Gênesis também já tem a primeira oferta a Deus. Eu acho fantástico. Gênesis é o início de muita coisa e nos esclarece muita coisa até acerca da nossa natureza humana. Por isso que eu acho esses encontros, essas análises aqui muito profundas. E aí, como a oferta de Abel, a gente sabe disso, tipificando inclusive, né, a Cristo lá na frente, porque uma oferta sem defeito, agradável, Deus ofertou o melhor dele para a raça humana, e muitas das vezes ofertamos coisas fúteis para Deus, não damos nem um terço do nosso coração para Ele. E aí, olha que interessante, repara que antes de Caim pecar, e aí eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, Gênesis 4, versículo 5. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou, irou-se sobremaneira Caim. Então o homem agora, ele é diferente daquele homem lá do Éden antes do pecado. O homem agora começa a ter ira, cobiça, inveja, raiva, medo, tristeza. Agora ele se vitimiza, agora ele quer ser o todo-poderoso, agora ele é orgulhoso, ele é avarento, ele é arrogante. Agora o homem começa a ter essa série de sentimentos. Então, por uma situação de fazer uma oferta a Deus, um sacrifício, Caim se irou sobremaneira, o seu semblante descaiu-lhe. Olha que interessante, ou seja, a afeição dele já mudou. Ele já olhou para Abel com ira, com raiva. Como o homem mudou a partir daí. E aí, então, gente, isso aqui é muito bonito. Veja Gênesis 4:6. Deus conversa com Caim
como um pai tentando ajudar um filho, tentando corrigir um filho. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Quando o teu filho faz algo de errado, o que você como pai faz? Você vai lá e tenta corrigir. Filho, não é assim. Filho, você tem que agir assim. Por esse caminho está errado. Não faça isso. Deus quer ter esse relacionamento com o homem. Deus não queria que o homem fosse perfeito. Mas Deus queria que o homem o amasse de verdade. Essa é a grande mensagem que está por trás aqui no livro de Gênesis. Olha aqui o que ele fala em Gênesis 4, versículo 6. Então disse o Senhor a Caim: Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante, Caim? Caim, olha o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus já sabe de tudo. Isso que Deus estava explicando para Caim é porque só ele conhecia isso. Só que Eva e Adão abriram essa porta. E agora todos nós conhecemos o bem e o mal. Todos nós temos essa capacidade. Independente da crença que a gente tem, independente da criação, independente do lugar, da cultura, todos nós temos isso. E aí ele vem e diz: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Olha, você vai ter o desejo de pecar, ele vai ficar contra ti esse desejo, mas a ti cumpre dominá-lo. Igual um pai aconselhando um filho. Olha, o homem errou, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, frustrou os planos do diabo e ainda proibiu a entrada, o acesso à árvore da vida, permitiu que o homem continuasse vivendo no Éden, permitiu que o homem continuasse na terra, agora de uma forma diferente, não mais aquele paraíso delicioso, opulento, luxuoso, mas e ainda aconselhando o homem a não pecar. E falou: tenha domínio próprio. O pecado, o desejo está aí, domina ele. Tanto que domínio próprio é um dos frutos do Espírito lá de Gálatas 5, 22, 23. Então vamos lá. Porém, quando a gente vai ver na sequência, Gênesis 4, 8, infelizmente, apesar deste conselho, apesar dessa instrução de pai, de amor de Deus para Caim, Caim assassina Abel em Gênesis 4, 8. Na sequência, ou seja, ele ouve Deus falando com ele e ele não dá ouvido à voz de Deus, mesmo assim ele mata o irmão dele. Deus, mais uma vez, não condena Abel. Pelo contrário, pelo contrário, pôs um sinal nele para que todo aquele que assassinasse Caim sofresse uma penalidade maior, enfim. E aí no restante do texto não é o que convém agora. Então, repara outra coisa interessante. Após o assassinato de Abel, esse fratricídio, primeiro fratricídio ou fratricídio mais famoso da história, que é um delito cometido contra um irmão de sangue, vem Deus novamente, eu acho incrível, vem Deus falando de novo com Caim. Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha, a mesma pergunta que Deus fez para Adão.
Só que lá no Éden Deus falou: Adão, onde estás? Deus sabia de tudo que aconteceu, gente. Deus sabia que o sangue de Abel estava derramado ali, e ele pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? E aí o homem, a arrogância humana, e aí é a primeira vitória do diabo, a segunda, perdão, né? Não sei, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Arrogante, né? E disse Deus: o que fizeste? Deixa eu ver, essa pergunta aqui é bem intrigante. Deus, quando ele começa a falar com a gente, é para a gente refletir, pensar, analisar, fazer uma introspecção de si mesmo, uma autorreflexão, uma autoavaliação, uma autoanálise. O que fizeste? Caim, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, Caim. Foi um sacrifício vivo, tipificando Cristo. Sabe? Então assim, tem tantas analogias aqui em Gênesis, sempre levando a Cristo, que nos faz enxergar o quanto a nossa fé é maravilhosa, sabe? Então assim, aí nós temos que pensar em uma coisa. Tá vendo? Deus ainda tentando ajudar o homem. Só que aqui as portas do pecado, do entendimento entre o bem e o mal foram abertas, né? À toa que em Gênesis 6 a violência já corrompia toda a terra e Deus teve que intervir com o dilúvio. Não é à toa que mesmo com a lei de Moisés, o estabelecimento da nação de Israel com Abraão, depois a lei de Moisés, ainda assim as leis não estavam gravadas no coração do homem, estava apenas na letra. O homem tinha que voltar àquele estágio original de Adão. E aí é que Jeremias vem com a grande profecia: um dia chegará em que a lei de Deus não será escrita, mas estará gravada no coração humano. Quando vem Cristo, quando vem Jesus na cruz do Calvário e oferece um sacrifício perfeito em substituição a toda aquele arcabouço da lei mosaica, em substituição a todas aquelas ordenanças, né? A toda aquela, vamos botar, tipologia inferior, porque a lei de Moisés, o que ela nos fez enxergar? A lei de Moisés, ela simplesmente nos fez enxergar o que fez Eva enxergar no Éden. Por exemplo, Marcelo, não entendi. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Nós temos aqui a questão Romanos capítulo 7. Se você quer entender um pouquinho do que eu estou falando, se Deus quiser, um dia a gente faz um estudo sobre Romanos capítulo 7 e 8. Olha só, olha o que ele diz, perdão, capítulo 6 e 7. Paulo aqui vem dizer algo fantástico. Olha o que ele diz em Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Uai, é óbvio. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçará. Ah, Marcelo, então por que eu cobiço? Porque a lei está dizendo para não cobiçar. Por que a cobiça é tão tentadora? Porque a lei está dizendo para eu não cobiçar. Se você for reparar, a cobiça, ela é tão forte, ela é tão poderosa,
que tipo assim, faz a gente sempre olhar para o que o outro tem. A gente sempre vive em função do outro. A gente sempre analisa, olha a situação do outro e a gente começa a maquinar. O que faz? A nossa mente, a nossa capacidade cognitiva, ela começa a raciocinar aquilo ali. A gente começa a ponderar, a perceber, ter certas percepções. E aí começa a não fazer a vontade de Deus. Assim como Eva, ela foi ali, foi orgulhosa, ela foi ali atrevida, foi muita avareza, sempre querendo mais. Ela cobiçou esse entendimento divino que ela não tem. A cobiça é tão forte que ela é o 10º mandamento da lei de Moisés. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens, um monte de coisa lá. Tá lá, é um dos 10 mandamentos a cobiça. E Paulo, justamente lá em Romanos, ele fala: eu só conheci que cobiça é pecado porque a lei me disse, não cobiçarás. Então a lei, ela me mostrava o que não era, o que era pecado. Só que ela não me dava a força de dentro para fora para que eu pudesse vencer o pecado. Por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo. E aí, para finalizar esse estudo, nós vamos refletir. Em casa você pode refletir Romanos 6, Romanos capítulo 7. É muito bacana. Se eu não me engano é Romanos 3, 2 ou 3 ou 4. Ele fala do pecado de Adão e depois da redenção de Cristo. Através de um homem entrou o pecado, mas por meio de um homem veio a redenção do pecado. Né? Tanto que em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que acontece? Nós vamos chegar a um consenso aqui. Quando a gente começa a viver no pecado, e aí o grande problema é esse: pecar como tropeço é uma coisa, pecar como vício, como algo comum, é outra coisa. Hoje, por exemplo, é muito comum eu ver pessoas que gostam de se vitimizar ou pessoas que gostam de se aparecer demais, querendo ser o destaque em meio ao coletivo, ou pessoas que gostam de se vitimizar. Você quer ver um detalhe aqui? Adão e Eva, Adão, o que ele quis dizer ali? Foi a mulher que tu me deste. Não fui eu. Culpado não sou eu não. Foi a companheira que tu me deste. E Eva retrucou, foi a serpente. Gente, quando nós temos o Espírito de Deus, nós assumimos a culpa do nosso erro, nós atingimos a maturidade espiritual, nós nos humilhamos aos pés da cruz e pedimos perdão e redenção pelos nossos pecados. O Evangelho ele é muito diferente de tudo que a gente ouve por aí. Por quê? Porque ele coloca eu para me autoanalisar. Quando ele falou bem assim: Caim, onde está o teu irmão? Caim, o que fizeste? Adão, onde estás? Aquilo ali já te dá um choque. Adão deve ter feito assim: eu ouvi a tua voz e eu me escondi. Estava com medo. Ora, até ontem, na viração do dia, não havia medo. Gente, para finalizar aqui, nós vamos em João, o evangelho mais bacana que eu acho, dos 4 evangelhos. João 8, 32 até o 36. João 8, 32 ao 36.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá, agora vamos analisar aqui, antes de eu seguir pro restante do texto. Libertar de quê? Que verdade? Libertar de quê? Eu não estou preso. Nós temos que analisar aqui duas coisas. Primeiro, conceito de liberdade no dicionário e o conceito de liberdade que está aqui na Bíblia. São totalmente antagônicos. Vou te dar um exemplo. Conceito de liberdade no dicionário. Vamos lá. Condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, independência, autonomia, autodeterminação. Esse não é o conceito que a gente tem que ter de liberdade bíblica. Conceito de liberdade bíblica, nunca mais esqueci quando eu ouvi isso. Capacidade de não fazer o que não deve ser feito. Não é capacidade de agir por si próprio. Capacidade de agir de acordo com a vontade de Deus, ainda que isso signifique estancar a minha vontade. Conceito de liberdade bíblico. Você quer ver? Responderam-lhe, em Romanos 8,33, os judeus se achavam, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Não entenderam, como muitos cristãos não entendem. Marcelo, mas eu não estou preso. Não é esse o conceito. Porque, por exemplo, se eu estou chafurdando nas drogas, eu sou escravo da droga. Então eu não sou livre, por mais que eu possa ter o direito de ir e vir. Se eu adultero constantemente, eu estou chafurdado no pecado do adultério, ou seja, eu estou preso e aquele pecado gera consequências. Aquilo ali me faz ficar preso. Não é uma algema física, mas é uma prisão espiritual, é uma prisão mental, é uma prisão que não me deixa viver em paz. Cara, eu tô viciado em pornografia, é outra prisão. Eu tô viciado em mentir, eu sou viciado em auto-vitimizar, tanto nas redes sociais como com as pessoas no dia a dia. Eu camuflo, eu simulo. Você está viciado no erro, meu irmão. Está preso, está escravizado. Não é livre, não conheceu a liberdade do Evangelho. Se tudo nesse mundo te tenta e você cai, a esparrelar seu corpo, a vontade da sua carne é dada de graça ao diabo, então não estamos livres. E aí, replicou-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho, aí ele fala de filho maiúsculo, segunda pessoa da Trindade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres em Cristo Jesus, porque Paulo, coitado, lá em Romanos ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu não quero fazer eu acabo fazendo, o que eu quero fazer eu não faço. Isso está me matando. Graças a Deus por Cristo Jesus que me libertou. E aí, gente, Romanos 5,20, para finalizar. Sobreveio a lei
para que avultasse a ofensa. Ou seja, a lei veio para que, tipo assim, as determinações, as restrições vieram para que avultasse a ofensa. Ou seja, nós temos essa capacidade de curiosidade, de ir além, de transgredir, de romper barreiras. A ofensa aumentou, o pecado aumentou, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É só fechar a Bíblia e acabou. Então, assim, analisamos desde o princípio toda essa situação, a nossa condição humana. Saiba de uma coisa, meu querido, assim como lá em 1 João 1, 7 até 9 fala, Deus já nos conhece e sabe que somos propensos ao pecado. Mas isso não nos dá o direito de vivermos escravos do pecado, mas sim livres em Cristo Jesus. O que Adão e Eva fizeram, essa herança que a gente herdou, Cristo pregou na cruz e nos deu o Espírito Santo para agora nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Gente, Gênesis nos mostra tudo isso. E que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.